Tu conhece um filme chamado O Iluminado? Bem, gente, eu ia trazer para vocês, né, livro, mas diante do que aconteceu anteontem, né, que a Shelley Duvall, né, é, uma atriz extremamente conhecida, né, que interpretou aí a famosa Wendy, né, de O Iluminado, ela faleceu, né, aos 75 anos. Achei por bem trazer para vocês aqui essa homenagem, né? Até porque eu não havia ainda falado para vocês sobre O Iluminado. Poderia falar sobre o livro, né, do Stephen King, que foi inspiração para pro filme, né? Mas vou falar sobre o filme aqui no caso, né? Outro dia eu falo para vocês sobre o livro. E o filme, ele é de 1980, né, dirigido pelo Stanley Kubrick, ou Kubrick, algo assim. E o filme, ele traz a Shelley Duvall, né, como a Wendy, a esposa do personagem principal, que é o Jack Torrance, né, que é interpretado brilhantemente aí pelo Jack Nicholson. E o filme, ele é um sucesso, né? Ele é um clássico do gênero do terror, né? Embalou aí toda essa década dos anos 80, né? E tem aí seus fãs, né? Seus admiradores até hoje, né? É um filme muito discutido por causa das simbologias, né? Das falas do final e tudo mais. E ele aí é muito amado, muito querido, né? Para quem curte esse gênero que é o terror. E o filme, ele surgiu a partir de quando o Stanley, né, ele estava procurando material para fazer um filme. E aí ele começou a pesquisar alguns livros e ele achou um livro do Stephen King chamado The Shining, né, que é a mesma coisa, o Iluminado. E aí ele pegou, né, o The Shining e ele leu e ele achou a história interessantíssima e ele resolveu adaptar para o cinema, né. E anos depois, em 1997, né, criou-se uma adaptação, né, que foi acompanhada de perto pelo próprio Stephen King e foi dirigida pelo Mick Garris, né, e o Mick Garris caiu muito no gosto do Stephen King, né, porque o Stephen King ele não gosta dessa primeira versão de 1980 do Stanley, né? Ele diz que ele mudou muitas coisas que existiam no livro, deixou muitas partes interessantes de fora, né? E não pegou totalmente a essência do que significava a história do livro. Então essa de 1997 agradou muito mais ele, porque ele pôde acompanhar de perto, ele pôde sugerir muita coisa, então assim, ficou mais ao critério dele. Mas o fato é que, com ou sem a aprovação do Stephen King, né, o Iluminado de 1980 é um sucesso, né, de cinema, de bilheteria e tudo no mundo. E aí, vamos aos principais detalhes do filme e ao resumo, né? O filme, né, como eu falei, ele nasceu de uma pesquisa, né, do Stanley, que também dirigiu brilhantemente o filme, né? Ele fez tudo tão rigorosamente que ele chegou a gravar a mesma cena com a Shelley 127 vezes, né? Porque ele queria que ficasse exatamente do jeito que ele queria. Além disso, ele fazia alguns telefonemas, né, para o Stephen King de madrugada. Talvez tenha sido isso a raiva do Stephen também, né? Porque se acordar de madrugada é o ó, né? E ele ligava para ele até para perguntar coisas filosóficas, tipo se ele acreditava em Deus, né? Essas coisas assim, né? E o filme ele conta a história do Jack Torrance, né, que é o Jack Nicholson. E o Jack ele é um ex-professor, né, um aspirante aí a escritor, ele não se dá bem em nada, muito bem nas coisas que ele escolhe para a vida. Ele também é um alcoólatra, né, em tratamento. E ele recebeu uma proposta de emprego para, né, ele vai fazer até entrevista e tudo mais, para ser tipo uma espécie de caseiro, né, um zelador do hotel é, Overlook, né, que vai ficar aí numa temporada aí sem muita visitação, sem muito movimento, né, na época do inverno.
E ele chega lá, né, ele já ouve da boca do próprio gerente um monte de histórias, assim, cabulosas, né, mas isso não afeta nada ele parece que ele fica mais interessado, ele cria um certo apego pelo hotel, né, um certo interesse, assim, bizarro. E ele resolve aceitar o emprego, né, ele passa na entrevista e ele é contratado. E ele vai para o hotel para ficar com a esposa dele, a Wendy, e o filhinho dele, o Danny, né, que é pequenininho, por 5 meses. Só que esse período de isolamento deixa ele meio perturbado, né? Ele termina ficando tão doido a ponto de querer matar a própria família, né? Ele fica bem louco. E é aí que começam todas as simbologias do filme, né? Como, por exemplo, por que que o título é O Iluminado? Porque quando o Jack ele vai ao filme, ao hotel, né, para entrevista, o filhinho dele, o Danny, começa a conversar com um dos cozinheiros. E o cozinheiro tem poderes sobrenaturais. O filhinho do Jack também tem, né? Ele tem os poderes que ele consegue sentir os espíritos e tudo mais. E o cozinheiro sente isso na criança, né? E aí ele diz pra ele: olha, você é um iluminado. Então a gente já vê que o iluminado é o Danny, né? O filhinho do Jack. E tem também a questão do quarto 237, né? Que é o quarto onde acontece aí as maiores cenas, né, do filme. E o quarto 237, quando o filme foi ser gravado no hotel, né, que realmente existe, que foi palco para o filme, o dono do hotel pediu que o número do quarto fosse trocado, porque ele tinha muito medo que as pessoas não quisessem mais alugar o quarto, né, por causa das coisas do filme. Então o quarto, na realidade, era 217, eles trocaram para 237, a pedido do dono do hotel, né. E o garotinho, né, o Danny, quando ele chega lá no hotel, ele sente isso, que esse quarto tem alguma coisa de errado, que aconteceu muita coisa ruim nele. É tanto que tem uma cena que ele entra e ele sai com marcas de esganaduras, né, no pescoço. E o pai dele também, né, passa por algo ruim. O Jack, ele sobe ao quarto e quando ele chega lá, ele vê uma mulher, né, muito bonita, né, jovem, assim, nua na banheira, e ele fica assim, olhando. E ela se levanta, né? Ela vai falar com ele, ela beija ele e tudo mais. Mas de repente ele percebe que ela se transformou numa senhora, né? E ela tá cheia de manchas no corpo, assim, apodrecida e tudo. E dizem que essa senhora, ela significa toda a atração que o Jack tem, né? Pelo hotel. E também, né, a simbologia do mal que reina lá, né? Que tem todo os lugares do hotel, né? E que eu posso lembrar ainda. Sim, no filme, né, tem também as clássicas cenas, né, do banho de sangue, né, que entra pelo hotel, né, e vai aí percorrendo todas as alas. E o hotel, né, quando o Jack vai lá conhecer, o gerente ele fala que ali foi fundado em cima de um cemitério indígena. Então aquele banho de sangue, ele significa, né, a morte de uma civilização indígena, né, que eram os índios que foram perseguidos no século XIX pelo governo norte-americano, né? Tem ainda também muitas outras teorias, muitas outras simbologias que se vocês quiserem, vocês podem comentar aqui, pedir, eu faço outro vídeo, eu conto muito mais outras coisas para vocês, porque tem muita coisa aqui, né? E o hotel, ele realmente existe, né? Como eu falei, o nome do hotel verdadeiro é Timberline, não, é Timberline, aliás, Timberline Raj, né? Timberline Raj. E o hotel, né, esse ano ele sofreu um incêndio, né? Ele teve o fogo atingiu tanto o sótão dele como a parte do telhado, né? E danificou algumas coisas e tudo mais, mas logo foi controlado, né? Então, assim, não se alastrou muito, não teve lá grandes, enormes danos, né, pro hotel. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.